todo domingo aqui no Mundo da Bola, uma pergunta, uma pesquisa com a sua participação pelo nosso WhatsApp 21 97 148 9270. Semana de várias surpresas na Copa do Brasil, com muitas eliminações de equipes consideradas grandes, como o Grêmio, Internacional, Sport, Vasco. E a pergunta é exatamente essa: qual eliminação da Copa do Brasil foi a mais surpreendente? A do Grêmio, a do Internacional, a do Sport ou a do Vasco da Gama? facebook.com/TV Brasil e também 21 97 148 9270. Luiz Ademar, aí em São Paulo, qual dessas eliminações mais te surpreendeu? Olha, sinceramente falando, né? Se você for pegar, o Globo ganhou do Inter, o Globo não foi bem na Série D do Campeonato Brasileiro e ele é sétimo colocado no seu grupo na Copa do Nordeste, vem mal, então a derrota para o Inter foi surpreendente. Se você pegar o Altos do Piauí eliminando o Sport, a mesma coisa, o Altos do Piauí é sétimo do seu grupo na Copa do Nordeste e não faz boa campanha. O Grêmio jogava pelo empate e tomou 3 gols do Mirassol. O São Paulo jogou com o time reserva hoje com o Mirassol e fez 3-0 em Mirassol. Agora, para mim, foi o Vasco, e vou explicar por quê. O Juazeirense está na lanterninha do seu grupo, falta um só jogo para acabar o Campeonato Baiano, na primeira fase, e hoje ele está rebaixado. Na última rodada ele vai ter que ganhar e vai ter que contar com uma combinação de resultados para não ser rebaixado para a segunda divisão do Baiano. Então, o Vasco perder para um time que vai para a segunda divisão do Baiano, para mim, é a maior surpresa. Qual a eliminação da Copa do Brasil foi mais surpreendente? Eu quero a opinião agora do jornalista Marco Rocha aqui no programa No Mundo da Bola. Qual foi a mais surpreendente, hein, Marco Rocha? Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. A zebra essa semana passeou solta pelos gramados da Copa do Brasil. Não faltou, foi grama, né? Agora, eu acho que a maior de todas foi a do Internacional de Porto Alegre, que é o único time dessa lista que é da Série A. Todo o investimento que ele fez para a temporada e perder para o Globo do jeito que foi, uma forma tão, assim, o time parecia entregue, parecia sem nenhuma vontade, sem poder de reação, contra um time evidentemente muito mais fraco. Então, para mim, a maior zebra foi do Inter, mas deixando claro que todas essas derrotas dos outros times foram muito surpreendentes também. Tá bom? Um abraço, obrigado pelo convite, ótimo programa e boa semana. Para você, Marco. Deixa eu saber da nossa convidada, Kiyomi Nakamura, jornalista japonesa. Quem te surpreendeu mais saindo de forma tão precoce da Copa do Brasil? Grêmio, Inter, Sport ou Vasco da Gama, Kiyomi? Vasco, porque surpresa, tudo surpresa, Inter também, Grêmio também, mas coisa de mata-mata, né? Mas Vasco, porque eu estava torcendo, porque eu, como moradora do Rio de Janeiro, gosto de ter monte de jogo no Rio e torcida está empolgada e aquela paixão calorosa. Eu gosto de ver isso, por isso estava torcendo e sumiu, então ficou triste. Mais um voto aí para a eliminação do Vasco da Gama. Deixa eu saber do jornalista Kleber Grabowska. Qual eliminação, Grabowska, mais surpreendente? Grêmio, Inter, Sport ou Vasco da Gama? Mesmo que a gente tenha uma proximidade aqui no Sul com o Grêmio Internacional, eu vou pedir licença para dizer que a eliminação do Inter foi a mais catastrófica. Isso porque o Inter entrou num marasmo, num espiral da depressão, desde que ganhou o Grenal lá do segundo turno em 2021 no Campeonato Brasileiro. Empurrando o Grêmio ladeira abaixo rumo ao rebaixamento, parece que o ano do Inter estava vencido. E depois disso o Internacional virou uma acomodação só, tanto que terminou o Brasileirão em 12º lugar e não conseguiu pegar nem vaga na pré-Libertadores. Na virada do ano, a direção prometeu um Inter diferente, com outro modelo de jogo, um Inter ofensivo, com intensidade, o Internacional protagonista com a contratação do técnico uruguaio Alexander Medina, o Cacique Medina. E 10 rodadas depois a gente não viu nada disso. E essa má fase, esse marasmo, essa depressão colorada culmina justamente com a derrota para o Globo por 2-0 lá em Ceará Mirim. O mesmo Globo que na sequência pela Copa do Nordeste é goleado pelo Souza e na semana passada, enquanto o Internacional conseguiu uma reabilitação parcial
derrotando o Grêmio no primeiro clássico Grenal do ano, o Globo perdia de novo para o Potiguar no campeonato do Rio Grande do Norte. Grêmio, Vasco e Sport, por toda a grandeza, com toda a história que tem, ainda são times que lidam com o fantasma da Série B, com o rebaixamento. O Vasco já por 2 anos, o Sport e o Grêmio caindo neste ano de 2021 para 2022, então ainda são times traumatizados. O Inter não, o Internacional promete o novo, mas continua se repetindo nos mesmos erros do ano passado. Muito obrigado, Grabowska, nosso representante no sul do país. Eu volto aqui para o estúdio para saber do comentarista Valdir Luiz. Qual foi a grande surpresa dessas eliminações, Valdir? Olha, todas elas foram surpresas. A do Grêmio foi o último jogo do Eduardo Batista, que vem fazendo um belo trabalho no Mirassol, e foi um jogo equilibrado. A do Vasco, o Vasco perdeu no pênalti. Nenê perdeu, a Conceição perdeu, mas foi um jogo que foi lá e cá. O Vasco teve chance de fazer o segundo gol, como até o Juazeirense teve. Eu concordo com o Ademar, quando ele fala que o time juazeirense é uma coisa horrorosa. O Globo também é. Eu vi o jogo do Inter com o Globo, foi um negócio terrível. Esse Cacique Medina é um brincalhão, o time todo desarrumado, não tem padrão de jogo nenhum. Mas como é técnico uruguaio, os caras protestam. Se fosse um brasileiro, já pedia a cabeça dele no dia seguinte. Então o time não tem padrão de jogo, desarrumado, o Edenilson jogando uma função que ele nunca exerceu, o time se desarrumou totalmente. Olha, foi barato 2-0, hein? Então, para mim, a eliminação mais doída pela circunstância do jogo, pelo investimento que vem fazendo, foi do Internacional. E pelo nosso WhatsApp, 9715899270, as mensagens chegando, o Henrique de Indiaroba, no Sergipe, surpresa seria o Vasco passar. E quem acha que o Internacional, por exemplo, foi a grande decepção? A Cecília de Iguaí, na Bahia, o Washington Pedra Preta, em Rio Grande do Norte, o Leonardo Iturama, o Leonardo, que é de Iturama, Minas Gerais, o Caio de Ipupiara, na Bahia, o Diego de São Luís do Maranhão. Tem aquela turma também que acha que a grande decepção foi o Grêmio. Felipe de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro, o Pablo, que está em Recife, o Max de Três Coroas. E também dizendo que o Vasco foi a grande decepção, Adalberto aqui do Rio de Janeiro, o Cláudio também do Rio de Janeiro, o Eliandro que mora em São Paulo, e você continua participando da nossa pesquisa.